Bem-vindos a mais um episódio do Eu Sei Que Pode, amigos. E no episódio de hoje eu estou super feliz por trazer aqui para vocês dois profissionais que são pessoas que fazem parte do meu dia a dia, fazem parte da minha história, e trazê-los aqui é uma forma também de reconhecer tudo que nós já vivemos juntos. E a gente vai falar hoje de um tema que é extremamente relevante, viu, para a realidade de qualquer empresa. Então, queria apresentar a Kátia. Kátia, seja muito bem-vinda ao Eu Sei Que Pode, amigos. Nós já tivemos a oportunidade de trabalhar juntas assim, durante anos, sim, viu? Então, se sair um galego aí, viu, gente, no meio do episódio, tá tudo bem, porque é a forma como nós conversávamos aí ao longo da nossa história. E hoje a Kátia, ela é CFO de uma empresa super relevante aqui em Joinville, que é a Altec, né? E queria te pedir para se apresentar e contar pra gente o que significa esse nome bem difícil aí, viu, Kátia? Esse nome chique, viu? Tudo que tem por trás, né? Enfim, desse cargo e dessa grande responsabilidade que eu sei que você tem nas mãos hoje. Então, né, o CFO ele é um diretor financeiro que ele está junto com os empreendedores no dia a dia para dar suporte para a estratégia, para dar suporte para a operação com o time, porque a gente faz essa ponte no dia a dia, para acompanhar todo o desenvolvimento e planejamento, porque o negócio ele precisa planejar em si para onde ele vai, fazer esse papel com o mercado, né? Então as pessoas que acreditam, os investidores que estão no dia a dia ligado ao negócio, que participam dele muitas vezes diretamente ou indiretamente, os acionistas, e também para você trazer essa inovação e tecnologia que a gente precisa para ser muito mais eficiente, né? A gente, com a evolução toda que a gente tem, e a Altec ela é um negócio que traz essa inovação, que ela tem isso no DNA dela, onde ela oferece para o cliente muito mais do que só uma máquina em si. Ela quer trazer uma solução completa para o cliente e está ligada à indústria, né? Eles têm como visão e como negócio é transformar a indústria nacional. Legal, hein? E o financeiro ele está muito ligado a isso e tem que dar suporte para isso no dia a dia para ele acontecer, né? Então é muito bacana esse papel que eu estou desenvolvendo com o time da Altec. Tive pessoas maravilhosas na minha jornada, contei sempre com mentores que contribuíram muito comigo e com o meu desenvolvimento profissional. Renata esteve conosco, o professor Cláudio também, né, esteve nessa jornada comigo. Tenho pessoas muito boas lá que nos impulsionam a buscar cada dia ser melhor e trazer resultados melhores dentro do financeiro, porque ele tem muito tabu e desmistificar um pouquinho assim dessa função, né? Desse medo que o financeiro causa, né? E é por tudo isso, então, que você hoje é uma das convidadas do Eu Sei Que Pode, amigos. Viu, Obrigada, Kátia? uma alegria pra estar gente poder aqui. falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse papel tão relevante, né? Sobre traduzir e converter dados em informações e uma tomada de decisão mais assertiva. Sim. E quem está aqui conosco hoje também, né? E faz parte da sua história, né, Kátia? Eu acho que eu vou chamá-lo de professor e nem sei se você responde quando não tem o professor na frente, né, professor? Responde! Então, viu, gente, o nosso segundo convidado de hoje é o professor Cláudio. Ele vem além de uma carreira consolidada corporativa, o professor atua como consultor, né, ainda está no ambiente acadêmico, né, está aí, acho que brevemente você lançou um livro, né, professor? Então, tenho certeza, né, que serão inúmeros insights aqui na nossa troca. Seja muito bem-vindo, eu sei que você pode. Obrigado, Renata, obrigado pelo convite de estar aqui hoje, é uma alegria também poder rever a Kátia, né, que já fazia uns 3 anos que a gente não falava, né, Kátia? Tivemos a oportunidade de trabalhar junto também. Sim. Né? E, assim, Renata, eu tenho um pouquinho dessa questão corporativa, né? Comecei a minha vida corporativa muito cedo, né? Com 13 anos eu já estava dentro de empresa, né? O meu pai trabalhava na metalúrgica do ar. E eu gostava de ir lá, nos meus tempos de folga, na época de escola. A gente tinha férias longas, sabe? As aulas terminavam assim, final de novembro e começava só lá em março, perto do aniversário de Joinville. Então, eu gostava de ir lá para dentro e aprender algumas coisas já naquela época, né? Tive a oportunidade de trabalhar Banespa no início da minha carreira, trabalhei Consul, trabalhei Tupi. Nossa, né? Grandes empresas. Empresas boas, né? Sempre na área financeira, que era a minha paixão, né? Comecei em 2000 a lecionar na universidade, né? A convite de alunos que tinham feito já curso comigo de matemática financeira, HP12C, que eu dava na cidade e nas empresas, né? E aí começou então uma carreira meio que paralela. Eu fui para a academia,
deixei as corporações, as empresas e resolvi montar algo de consultoria ali em 2000. Foi em 99 para 2000, mais ou menos, que eu comecei com consultoria, né? E aí você vive vários ambientes diferentes, né? Ora em empresas maiores, ora em empresas menores. E dentro da academia, continuo estudando, que é a minha outra paixão, né? Então, eu acabei fazendo 3 pós-graduação, fiz mestrado. Nossa, um background bem robusto, fiz doutorado, hein? agora recente, né? Um background bem robusto. Então, e sempre na área de estratégia, que eu gosto de trabalhar, e na área de finanças propriamente dito, né? Então, um pouquinho da nossa jornada, e aí a gente se encontra, né? Faz amizades como a gente se encontrou, eu encontrei a Kátia aqui. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, né, professor? De estar em alguns clientes, né? E construir um pouco disso, né? De ser um braço, de ser esse olhar contributivo, né, para outras empresas. Professor, tenho certeza que conhecimento, né, e conteúdo não falta. Então, assim, a gente vai poder discorrer ao longo do episódio, né? E explorar um pouquinho, né, dessa expertise, né? Desse perfil de realidade de portes de empresa, né, e trazer, viu, gente, que é super importante, né, esse tema de gestão financeira. E voltando, né, até para o ambiente que nós estamos discutindo, né, de pequenas e médias empresas, em que, via de regra, eu tenho um empreendedor que começou dentro do know-how, né, foi muito assertivo numa proposta de produto ou mesmo de serviço, mas está lá agora, né, realmente sem uma cultura financeira, né, por vezes vivendo essas oscilações de economia e de mercado que são comuns, é o que a gente está vivendo hoje no país, né, e por vezes ele não entende o momento de levantar a mão. Perfeito. Né? E do papel que a gente pode viver nessa hora, né, professor? Né? Você até fez uma analogia, né? Quem nós seríamos nesse momento para uma empresa em que esteja em dificuldade, né? Perfeito. Um consultor ou um bom profissional da área de finanças. Perfeito. E dificuldade aqui, já pegando o teu gancho da dificuldade, né? A dificuldade não obrigatoriamente precisa ser uma coisa ruim. A dificuldade, às vezes, vem com uma coisa boa, né? Por exemplo, meu produto é bom, estou bombando no mercado e eu não estou aproveitando essa oportunidade. Por quê? Porque me falta preparo, né? Então, o mercado não vai ficar ali olhando para as paredes esperando você estar pronto para ele. Ele vai buscar alternativas. Aí surgem concorrentes, surgem produtos substitutos, surgem outras coisas porque você não está atendendo, né? Veja, normalmente a gente pensa em o financeiro numa coisa ruim. Mas ele pode ser uma falta de preparo, né, para se preparar melhor para o mercado, para investir na hora certa, para expandir na hora certa, né? E quando você consegue enxergar isso no momento certo, você diz, pô, o cara tem muita sorte. Olha só, ele bombou. Ok, podemos dizer que sorte contribuiu, né? Mas eu acho que foi algo mais do que sorte, né? Que é você se preparar no momento certo. Normalmente as empresas acordam um pouco tarde. E aí a gente vem com problemas, né? Aí sim, aí a dificuldade, não agora aliada numa oportunidade de crescimento, mas uma dificuldade aliada em consertar algo que não foi bem feito no momento e que gerou consequências para frente, né? Qual é a maior dificuldade dessas empresas que a gente tem percebido quando vai conversar com os empresários, né? A área financeira é uma área bastante delicada, quando a gente fala de novo em números, né? Quando a gente fala em dinheiro, por conta desse tabu, né, que a gente tem no Brasil. É difícil levantar a mão e dizer estou endividado, estou com problemas, estou sem caixa. Ou a empresa entender, né, que faturamento não é resultado. Não é resultado. Né? Fato. E às vezes a própria empresa não entende quanto fatura, né? Essa informação está restrita, às vezes, a uma pessoa, 2, 3, depende do tamanho da empresa. Às vezes só o dono sabe, né? Depois dele, o contador. Né? Sim, se a contabilidade tiver redonda, né? Isso, aí depois a gente fala de contabilidade, sim. Né? Que é uma outra questão, mas que quando bem trabalhada é um grande parceiro, né? Pode ser um grande parceiro. Então, veja, isso é uma coisa restrita, é uma coisa que quando o empresário vai delegar, ele procura delegar para alguém de muita confiança, né? Normalmente, se o empresário é homem, ele vai delegar para a esposa, né? Ou para um filho, para uma filha, ou para alguém que trabalha muito tempo com ele, que ele tem confiança, né? Por conta da questão, de novo, né? Ele está mexendo com dinheiro. Vai receber, vai pagar, tem transações financeiras, né? E o empresário morre de medo de que o dinheiro seja desviado para algum lugar, né?
Então, começa, né, a área financeira já assim, despreparada para lidar com a situação, e quando vai lidar com a situação, pega alguém de confiança que nem sempre também está preparado. Ok. Né? Então, só transfere. Sim. Né? Eu, empresário, não dou mais conta de fazer o controle da empresa, porque tenho mais o que fazer. Então, vou ter que delegar alguma coisa. Vou delegar a área financeira. Vou delegar para quem? Para quem é de confiança. E é natural que seja assim. Né? Eu não faria diferente. Sim. Né? Acho que cada um de nós não faríamos diferente. Vai entregar para alguém desconhecido que passou na porta lá e disse: eu sou financeiro, posso cuidar das finanças da tua empresa? Eu nunca te vi, sério. Né? Como é que faz isso? Essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade, né, que a gente tem observado, além das pessoas estarem despreparadas, seja o próprio empresário, ou seja aquele que ele delegou essa função por confiança, né, a solidão para a tomada de decisão. Né? A solidão na cadeira de CEO, diretor ou proprietário. Você tem que decidir se vende ou não. Se vende, está vendendo com qualidade ou não? O cliente vai pagar ou não? Se não vende, será que eu vou conseguir pagar minhas tem contas? Tem o custo fixo para bancar. Né? Depois, lutou tanto para conseguir aquele cliente. O cliente bateu na porta. Né? Justo no momento que ele já está alavancado. Para atender esse cliente, vou ter que comprar uma máquina, talvez, vou ter que expandir, contratar mais gente. Será que eu vou? Será que eu não vou? Como é que eu tomo decisão sem ter números? Verdade. Né? Acho que acho que dos papéis, né, de quem está à frente da área financeira ou mesmo de suporte, é isso, de municiar, né, quem precisa tomar a decisão com bons dados. Né? Então, os dados transformados em decisões, em informações, né, Kátia, para a tomada de decisão ser mais assertiva. Eu imagino que seja muito isso do fluxo que você trouxe como hoje responsabilidade da tua função. Isso, e você ter essa linguagem acessível ao empreendedor e às pessoas que estão na empresa é muito importante. E quando você usa uma linguagem onde o empreendedor não domina, onde ele não tem conhecimento, ele não vai entender para onde que está indo o lucro dele, para onde que está indo o resultado da companhia dele, né? Ele vai começar muitas vezes um negócio do zero, ele pensa no que eu vou vender ou o serviço que eu vou prestar e para quem eu vou fazer isso. Aí o financeiro, isso a gente vê depois. Sim. Ah, mas e como é que a gente paga? Conta de margem? Ah, não, mas a gente vai vender e daí eu vou receber e daí a gente paga. Então, você tangibilizar isso para o empreendedor, principalmente para as empresas menores, quando estão iniciando, é muito importante. Tirar essa linguagem muito rebuscada que muitas vezes o mercado traz para ele. Muito técnica para ele não vai entender. Porque no final do dia e no final das contas todas, ele quer saber aonde que está o meu dinheiro. É isso. Ele vendeu, ele pagou todo mundo, ele está com as contas em dia, mas e onde é que está o meu dinheiro que não está no banco? Onde que está o meu dinheiro? Pô, o meu contador me manda um balanço aqui, uma informação que eu tenho tanto de resultado na minha empresa, mas eu não tenho nada. E como eu interpreto o tal do balanço, né? São dúvidas muito comuns. Tangibilizar, né? isso é muito importante. Acho que é o papel muito nosso no dia a dia dentro do financeiro, né? Pegar essa informação... Traduzir ela, colocar a inteligência nela, otimizar esse resultado. E a informação financeira, ela não pode ter esse delay muito grande que a gente tem hoje em dia, a gente encontra nas empresas. Onde eu fiz tudo durante o mês inteiro. Olhar de retrovisor, né? Isso, e lá depois de 15 dias, no mês seguinte, eu vou estar olhando como é que foi meu resultado e já passou mais 15 dias. Isso. Né, professor? Eu vou pegando esse gancho que você falou agora, onde está o meu dinheiro, eu vou tomar a liberdade de narrar rapidamente um caso aqui. Bora, professor. De um colega meu. Aqui é sobre histórias reais mesmo, então manda ver. Na época nós trabalhamos na Tupi junto. Se ele escutar esse vídeo, ele vai saber que eu estou falando dele. Eu não vou falar do nome dele aqui, obviamente, nem da empresa. Depois você manda para ele, vai ficar como aprendizado. Mas, enfim, aconteceu exatamente isso. Né? Ele é uma pessoa preparada, trabalhava na área financeira da Tupi. Teve a oportunidade de se juntar ao pai e aos irmãos, comprar uma empresa pequena em Joinville, deixou o cargo dele da área financeira e foi ser empresário. A gente se dava muito bem, passou, sei lá, uns 2, 3 anos depois que ele tinha comprado a empresa, ajeitado e começado a trabalhar, ele me ligou, disse: Cláudio, vem tomar um café aqui. Esses cafés com segundas intenções, hein? Ok, vamos tomar um café aí, né? Vou te dar um abraço, faz tempo que a gente não conversa mesmo, né? Vou passar aí. Tá.
marcamos o dia lá para falar um dia de manhã e começamos a conversar. Ele disse, eu estou com dúvida se eu estou ganhando dinheiro. Digo, rapaz, até da área financeira. Ele trabalhou tanto tempo junto, sério, né? A solidão, né? Com o pai ele não tinha como conversar, com os irmãos da área técnica, não entende finanças, né? Recorreu a quem a gente sempre externo, enfim, trocava, alguém que ele confiava. né? Isso, né? Vamos trocar ideia, estou fazendo alguma coisa errada, o que eu não estou enxergando? Mais ou menos isso, né? E olha que ele tinha conhecimento, né? Digo, bom, você sempre foi organizado, né? Informações você tem. Ele, claro. Abriu o notebook dele, mostrou os números e aí me perguntou, o que tu acha, tá bom? Eu digo, tá, excelente, né? Não sei qual é a tua dúvida, né? Depois, os números estão dizendo que estão excelentes, eu só preciso saber onde é que está o dinheiro, porque não sobra nada, né? Os meus amigos vão viajar, meus amigos estão bem, estão trocando o carro, né? E ele, um alemão muito mão fechada, né? Eu não consigo curtir esse dinheiro que parece que está aparecendo aí, mas onde é que está o dinheiro? Digo, vem cá, vamos ali fora. Saímos da casinha lá dele, que é o escritóriozinho dele, e comecei a perguntar para ele, né? Digo, esse pátio aqui era assim quando você comprou a empresa? Não, tinha uma baixada aqui, eu tive que comprar um aterro, botar, o pessoal preparou para poder, porque era ruim, precisava aumentar o meu pátio de armazenamento, etc. Tá bom. Esse caminhão, quando você comprou a empresa... esse caminhão a gente comprou porque o caminhão que tinha aqui na empresa era muito velho, dava muita manutenção, tal, a gente mandou para frente e comprou um caminhão novo. Legal. Essas formas que estão aí, né? Quando tu comprou, tinha todas essas formas aí no pátio. 1/3, mais ou menos. O resto a gente foi investindo e foi comprando. Legal. Já entendi, Cláudio. Digo, tu quer saber onde é que está o dinheiro? Tá aí, cara. Você ganha dinheiro e põe para dentro. Põe dinheiro, compra caminhão, arruma pátio, compra forma nova. Tá tudo aí? Sim. Mas é a clareza, Mas né? eu não estava aqui 2 anos, 3 anos atrás para ver isso. Eu estou interpretando os números que tu está me mostrando. Tá lá, tá escrito. A menos que os números estejam errados, né? Sim. Mas veja que o número conversa com a realidade. Quem conhece, tem técnica, quem estuda, quem é da área financeira, né, Kátia? A gente percebe isso de longe, né? Não precisa ninguém contar a história, né? É só cruzar a informação com a realidade. Diga, alemão, larga a mão de ser pão duro e investir tanto na empresa, reserva uma partezinha disso que você ganha do seu lucro, do seu resultado, para você curtir um pouco a vida, que você não vai viver para sempre. E continue investindo, a empresa precisa crescer, né? Mas não põe todo centavo que você ganha dentro da empresa de novo, né? Porque a empresa vai crescendo, você não vai vendo o resultado da empresa. E lembre que o empreendedor, quando abre um negócio, abre para ganhar dinheiro. Sim, para prosperar, enfim, para crescer, né? Para escalar, né, professor? Que é o lucro. Além de não ser pecado ter lucro, é objetivo ter lucro. Sim, ninguém abre um negócio para não ter lucro, ninguém abre um negócio para ter prejuízo, né? Aliás, quem trabalha na empresa espera que tenha lucro. Porque a empresa indo bem, seu salário está garantido, seu emprego está garantido, a empresa prospera. É uma questão de cultura de resultado. É bom para todo mundo. Inclusive, né? De cultura de resultado. E isso é quebrar um pouquinho do tabu, de falar de finanças. O que é finanças? Né? Eu acho que isso tem que vir para a mesa e começar a conversar. Boa. Pegando um pouquinho, né, do seu gancho, do que a Kátia trouxe, né, de visão de retrovisor, né, uma percepção que eu tenho também é que, sim, a área de finanças às vezes é vista como uma área fim, né, então eu tenho que mandar a documentação para o contador, eu vou pagar o imposto referente ao que eu vendi, enfim, para vir para um papel até mesmo estratégico dentro das empresas, porque quando a gente entende que, a partir do momento que eu tenho uma leitura clara de números, eu posso refinar a minha estratégia comercial, eu posso vender melhor, eu posso pensar que faturamento não é resultado, eu posso pensar que a minha defasagem, às vezes, de fluxo de caixa está na diferença entre o prazo que eu vendo e o prazo que eu compro. Enfim, então, trazer esse olhar financeiro para dentro da estratégia e guiar mesmo o empreendedor para decisões mais assertivas, acho que pode ser e deve ser o nosso grande papel. A gente falava até antes do episódio, né, sobre, a gente até deu risada sobre isso, de que sim, às vezes nós, no papel de consultor ou mesmo de profissional estratégico na área de finanças, às vezes nosso papel é ou de bombeiro,
né? Então, ou seja, né, vem aqui apagar um incêndio que as coisas fugiram, né, do controle, ou mesmo, né, de profissional lá de hospital mesmo, né, De tá lá saúde, de saúde. Enfim, né, aquele negócio ele tá num patamar, né, aquelas pessoas já não conseguem mais enxergar a oportunidade de fazer virar o jogo. Mas vem muito de, eu acho que até uma cultura de resultados, né, uma cultura de olhar para a área de uma maneira diferente. Não sei o que tu pensa sobre isso, Kátia. A gente precisa mitigar alguns medos, né? A gente, quando fala muitas vezes de financeiro, tem um medo do que eu estou vendo, de como que está o meu negócio. E quando você vai olhar para o teu caixa, tu tem que ter claro o que tu está fazendo com o teu negócio, para onde que está indo o teu dinheiro. Tem que ter alguns controles mínimos, né, no dia a dia. Tu tem que ter alguns indicadores que tu vai ter no teu negócio onde tu vai estar olhando, né? Tipo um painel de avião mesmo, né? O que se apitar aqui eu preciso dar atenção. Isso aí. E assim, vamos lá, partindo do acadêmico, né, onde a gente tem que ter um radar para o cliente em si, do que a gente aprendeu nas nossas escolinhas aí da vida e dos estudos todos que a gente faz, né? Eu tenho que ter um olhar para o cliente, eu tenho que ter um olhar para as pessoas que estão lá dentro e eu preciso ter um olhar para esse resultado. E o meu resultado ele tem que trazer duas coisas. Ele tem que ter lá rentabilidade e tem que ter lucratividade. Eu tenho que ter a venda, ela tem que dar resultado e eu tenho que receber esse dinheiro, ele tem que estar no meu caixa, né? Então, eu preciso olhar isso para o meu dia a dia. Eu preciso ter um controle mínimo disso, né? E a gente sempre brinca, não ofendendo os padeiros, né? Mas a gente precisa fazer, no mínimo, uma conta de padeiro. Sim. Quando a gente o simples, né? O simples também funciona. O simples que funciona. Né? Eu acredito no simples, né? E sempre digo que o simples é diferente do simplório. Boa. Né? Simples não é fazer alguma coisa de forma simplória. Simples é fazer alguma coisa inteligente, bastante inteligente, mas aos olhos do leigo, aquilo parece muito simples. Né? Diz assim, pô, mas é tão simples, é isso? Ele não sabe o trabalho que está atrás para deixar aquilo de forma simples. Sim. Né? Se você vai tentar fazer, não consegue. Então, você pega um craque jogando bola, pega um Neymar, pega o nosso surfista, o Medina, né, fazendo uma manobra, você olha aquilo, né, eu surfo, jogo bola, eu adoro esporte, né? Então, eu uso esses exemplos por causa coisas que eu não disso. sabia sobre você, professor. Viu? É sempre tempo. A minha primeira opção era educação física, né? Mas aí, nossa, parou muito longe. Isso, né? Então, deixa o esporte pro lazer, pro hobby e vamos ganhar dinheiro do outro longe. lado, né? Fazendo parênteses aqui. Adorei. Mas quando você vê um Medina fazendo uma manobra, né? Quando você vê um Neymar fazendo um drible, né? Você diz, poxa, eu vou fazer isso no próximo jogo, né? Vou fazer a próxima hora que eu for surfar uma onda, eu vou fazer essa manobra aí para ver como é que é, né? Que ele faz parecer tão simples, assim, eu posso. Não sabe quantas horas. Estou imaginando pegando uma onda, não deu boa. Quantas horas, né? Ele surfou, quantas manobras ele fez e deu com a cara no chão, com a cara na prancha, né? Para chegar naquele nível, né? Mas na hora que ele faz, é muito simples, né? Mas, de novo, isso é simples. O simplório é diferente, né? O simplório, qualquer um pode fazer, não precisa estudar muito, né? Então, é tão simplório que qualquer pessoa com um mínimo de traquejo ali faz, né? O tornar simples é coisa de craque, é coisa de quem sabe muito, né? Quem não sabe muito torna as coisas complexas. Isso aqui está muito complexo, está muito complicado. Não, mas isso é complicado mesmo. Digo, não é complicado, é porque eu não sei lidar direito com a situação. Sim. E aí se torna complicado, né? Quando você consegue traduzir ela de uma forma simples, parece que você domina algumas técnicas, algumas coisas que tornam aquilo simples. Esse é um ponto bastante importante quando a gente vai falar em consultoria ou vai falar em ajudar um empresário, né, para entender a complexidade do negócio dele. Trazer clareza, fazer essa tradução que a gente falava no início, né? E até mesmo, né, falando de clareza agora, né? Se a gente for pesquisar, são inúmeros indicadores, né? Acho que quanto mais complexa a tomada de decisão ou mais robusta a estrutura, mais variações de indicadores a gente acaba tendo, né? Mas olhando para esse público, né, para a temática de hoje, assim, né, o que vocês acreditam que seja minimamente necessário, né, de controles de informação ou desse radar, né, para quem tem o seu negócio ou já realmente em andamento ou começou sem planejamento e daí agora está vivendo as dificuldades de capital de giro, enfim, o que vocês entendem como minimamente necessário
necessário para acompanhamento, né? Para quem está escutando, vou anotar aqui, vou pesquisar. O que a gente podia deixar de receitinha? Vamos lá. Acho que indicadores é uma coisa que é uma das dores, né, de mercado. Todo mundo pergunta sobre indicador. Quando me perguntam isso, seja na sala de aula com meus alunos, seja no mundo da consultoria no mundo corporativo, né, normalmente a minha resposta é assim. Se olhar a parte acadêmica, estudos feitos, né, pelas grandes auditorias, aí, pelas Big Fours, né, já foi levantado mais de 500 indicadores. Uau. Né? Autores e autores, né? Cada um tem a sua forma de calcular isso, aquilo, aquele outro. Então, você vai juntar tudo, você tem indicador para tudo. Né? Nem a maior empresa do mundo tem 500 indicadores. Né? Nem a Petrobras, hoje, que é a maior empresa do Brasil, faturamento de mais de 1 tri, né, por ano, tem 500 indicadores. Né? Porque não faz sentido. Sim, porque eles precisam ter corrente de processo, né? Senão... eles existem. Né? Entendi. Então, quando a gente vai falar em indicador, e aí eu vou falar um pouquinho da minha paixão por administração, né? Como eu sou formado em administração, eu acho que o administrador, ele é um certo médico das corporações, um certo médico das empresas, né? Tem aquele olhar de cuidar das empresas. Então, se eu sou um gestor da área de RH, eu vou ter um olhar pelas pessoas. Né? Ambiente bom para trabalhar, né? Pessoas corretas nos cargos corretos, com desafios corretos. Né? Tem pessoas que querem ser líder, eu vou promover para líder. Tem pessoa que não quer ser líder. Se promover para líder, você vai perder um bom técnico, ele quer ser técnico. Então tem que ter esse olhar, né? Você estuda para entender comportamento humano. Se eu sou do marketing, sua praia, né? Você vai entender de cliente, de consumo, de produto, de atender necessidade, enfim. Né? Ok, vai ter lá os seus indicadores para isso. Se você é da área de produção, processo, você vai entender chão de fábrica, layout, logística, uma série de coisas, perda, né? Normas de qualidade, assim vai. A gente que é da área financeira, né? Vamos se pôr como médico olhando a área financeira. A empresa como um corpo humano, né? Tem lá seu rim, tem lá seu coração, tem lá seu pulmão, tem lá seus órgãos vitais. Sim. Né? Que se estiverem funcionando bem, está tudo bem. Se não estiverem funcionando bem, vai afetar alguma coisa dentro da corporação. Né? Vai dar ruim, deixamos o consultor. Vai dar ruim. Bom, primeiro, por que o empresário tem medo de encarar a realidade? É a mesma pessoa que tem medo de ir ao médico que nunca foi. Faz tempo que você não vai ao médico. Por que você não vai ao médico? Boa analogia. Quanto mais tempo eu deixo de ir no médico, mais eu quero não ir no médico. Porque o que eu vou encontrar? Né? Vou sair de lá doente. Né? Eu estou bom? Ele vai dizer que eu... Não, o que eu vou fazer lá? Não faz sentido. Que né? Ninguém quer ter um diagnóstico, né? A dificuldade de ver o diagnóstico. E o empresário é exatamente esse. Né? Quer dizer, eu vou chamar um consultor, eu vou chamar alguém que entende... O cara vai dizer que eu estou fazendo errado? Eu não preciso de alguém que me diga que eu estou fazendo errado. Eu preciso de alguém que me diga como Quem que vai dizer quanto eu tenho que vender? Eu sei a quanto eu tenho que vender, isso, né? Não entende nada do meu negócio e vem aqui opinar, né? Então, tem um pouco dessa coisa. Mas o médico, né? Ele vai precisar fazer um diagnóstico. E ao fazer o diagnóstico, ele vai entender onde está a dificuldade. Então, você tem uma dificuldade com capital de giro, né? Se você tem uma dificuldade com capital de giro, vamos criar indicadores para monitorar isso até ele ficar bom. Esse indicador é vital. Sim. Né? Então, que indicadores usar? Aqueles que você precisa monitorar, que é vital para o negócio. Numa empresa de prestação de serviço, não tem por que ter indicador de capital de giro. Né? Ela não vai ter uma necessidade de capital de giro. O capital de giro advém de uma má administração de estoque, de uma má administração de descasamento de prazo de compra e venda. Né? Numa prestadora de serviço, isso é muito minimizado. Né? Dificilmente você vai ter uma dificuldade, a não ser que você trabalhe com um órgão público que não paga as contas em dia, etc. Tá, aí uma especificidade ali alguma que coisa precisa, muito específica. Né? Então, É para lá esse indicador não faz sentido, mas para outro vai fazer muito sentido. E vai ser até vital se não tiver. Né? Logo, você vai fazer um diagnóstico, você vê que a empresa está endividada acima daquilo que normalmente ela deveria de estar. Pô, o indicador de endividamento faz sentido? Vamos botar um indicador de endividamento, vamos monitorar ele até ele entrar no ponto de dizer, daqui para frente
né? Seguimos monitorando, mas ele já não é mais tão importante. Se você vai numa empresa que é altamente capitalizada, um indicador de endividamento você pode ter, mas, sabe? Sim, não é relevante. Não faz sentido nenhum, né? Porque você está medindo uma coisa que não faz sentido para a empresa. Sim, daí a gente volta do diagnóstico à singularidade, né? De olhar para... Né? Então, Boa. quais indicadores utilizar? Você tem 500 à disposição. Cabe ao CFO, cabe à controladoria, cabe ao consultor, enfim, cabe àquele que está ali para auxiliar a empresa determinar quais são importantes naquele momento, né? E que objetivos a gente quer alcançar. Aí o diagnóstico dos órgãos. Dos especialistas, dos né? órgãos, E de um especialista, né? Ó, você não tem problema de coração, né? Vamos dar uma olhadinha de vez em quando aí, mas está tudo certo. Agora o teu rim está com problema. Então nós não vamos dar uma olhadinha de vez em quando, nós vamos olhar todo mês, né? Porque a gente precisa ver se ele está evoluindo ou se ele está regredindo. E aí vamos tratar ele, vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo. E aí você vai medindo, aí faz sentido ter indicador. Que legal. Agora, eu não tenho problema de rim, e eu tenho problema de coração. Eu vou monitorar rim, mas não vou monitorar coração, não faz sentido nenhum. Sim, só para dizer que eu tenho um indicador, Só né? para dizer que eu tenho indicador? Acho que tem muito né? isso. E não é a quantidade, né? Não. Não. E você precisa saber o que monitorar, né? É isso. Esse é um desafio, muitas vezes, dos empreendedores que começam um negócio, crescem, não conseguem, eles enfrentam desafios, não trazem parceiros bons, não trazem pessoas que muitas vezes podem estar com eles nessa jornada. Sim, profissionalizar, né? Profissionalizar o negócio, para muitas vezes até saber o mínimo de controle, ou o mínimo que ele precisa olhar disso, né? O que é importante no meu negócio? Quando o negócio está indo bem e o caixa está robusto e está dando dinheiro, como a gente diz, eles não estão nem muito preocupados com o indicador, com controles, com analisar nada. Muitas vezes eles só vão efetivamente dar importância para isso quando, aqui não está mais tão bom quanto eu imaginava, ou não está dando o que eu esperava para esse negócio. O mercado né? mudou, as vendas travaram. É a pessoa que não vai no médico. É isso você aí. está bem, você não vai no médico. Quando é que você aí. vai no médico? Quando você está doendo alguma coisa. Não faz sentido. Cultura da prevenção, né? Prevenção, pronto. A questão de né? a cultura Quando é que da você vai no prevenção? médico? Todo mês, todo ano, cada semestre, cada trimestre, depende de como é que está o teu estado de saúde. Né? Mas você não pode não ir. Não. Né? E algumas coisas precisam ser feitas, né? Isso. Você precisa olhar o mínimo que tu tem do teu caixa, o que tu vai entrar, o que tu vai pagar. Tem que tirar esse medo de olhar, de receber a informação, Sim. né? Porque a gente vem muito daquele negócio desde quando a gente é pequeno da escola, né? Eu não gosto de matemática. Sim, isso é muito complexo, é racional demais para mim. Isso. Enfim, não gosto do Excel. Isso é para louco. Principalmente quando você vem da área de... Tem que achar os louquinhos certos para botar no lugar certo, né? Porque tem uns louquinhos que gostam. Tem os que fazem diferença na vida da gente. Por que eu vou fazer contabilidade, né? Tem uma graduação em O que é contabilidade. aquela conta T? O que eu quero com isso, né? Como Essa eu coisa interpreto esse balanço? Mas no dia a dia, assim, você precisa, no mínimo, saber algumas coisas para você acompanhar no seu negócio, para você, de novo, né, ter uma qualidade de vida, porque o negócio tem que proporcionar isso, né? Para você, para a sociedade. Eu penso que todo o holograma que está envolvido no negócio, ele tem participação, né? Tem participação direta ali. O governo leva a parte dele, o fornecedor leva a parte dele, o time que está trabalhando para você, o cliente tem o benefício dele e o empreendedor, que é a última linha. Quando que ele vai ver o resultado dele? Quando que vai sobrar para ele, né? Então, ele ter algumas visões com relação a isso e alguns controles mínimos, que não seja dele ou de pessoas boas que estejam com ele, eu acho que é muito importante ele ter no dia a dia. E entender de onde sai também a fatia dele, né? Com relação a sobrou, né? Eu tenho dinheiro disponível no caixa, mas, ou seja, se eu não tenho minimamente uma previsibilidade ou eu não tenho domínio de nenhuma informação, aquela consciência de que eu distribuo o lucro e que o lucro precisa ser investimento, capital de giro e sim também distribuição, também é uma cultura que não existe, né? Sim. Então, acho que a gente volta muito, né, em toda essa narrativa na questão de construção. O professor acho que trouxe muito bem a questão de educação e desde lá de base, né, a maneira como a gente olha para a gestão financeira sem ser um tabu. E quando, eu preciso ter indicadores, eu preciso ter processos, eu preciso ter ferramentas, mas isso passa por várias frentes, né? Pessoas com consciência de resultado, com treinamento adequado, olhando para o mesmo lugar, um processo que garanta aquele indicador,
para que você não tenha que parar a empresa para medir algo, né? Porque o indicador ele precisa ser decorrente do processo, tem que fluir. Tem que fluir. E por fim, num mundo que a gente está vivendo, contar com ferramentas, né? Ferramenta, tecnologia, mas às vezes assim, para a gente falando parece tudo muito simples, né? Mas no dia a dia, né? Pensando que esse é um dos papéis, né? Daquele gestor, daquele empreendedor, às vezes o cara trava mesmo, por onde eu começo? Sim. Né? E por isso eu defendo mesmo, né? E não é porque a gente atua com consultoria, mas um olhar externo ele é muito contributivo. Importante. Porque você tira o sentimento, a gente discutia isso, né? Isso. Você tira o sentimento da análise, né? Porque por vezes é difícil para aquele empreendedor olhar, puxa, mas eu estou vendendo, o mercado já está me esmagando aqui de preço, enfim. É difícil para ele olhar com uma forma mais racional. Eu trago no meu livro, falando um pouquinho do livro, Ai, conta do livro, Conselho de conta do Administração, livro, viu? a contribuição dos conselhos de administração nas empresas, né? Como um órgão que surge da governança corporativa, né? Que vem para implementar essa questão de uma estabilidade dos pilares da governança corporativa, né? Mas que não vem para sobrepor os cargos de diretores. Senão não faz sentido. Sim. Né? E essa é, inclusive, uma das minhas perguntas de tese. Né? O Conselho de Administração faz a mesma coisa que os diretores? Porque se fizer, a gente está gastando dinheiro com 2 órgãos que não contribuem. Né? Então, o acionista, ele tem os seus anseios quando ele abre uma empresa. Né? O dono da empresa tem os seus anseios. Né? Os seus gestores, o seu corpo diretivo, né, estão para trabalhar para alcançar esses objetivos. Sim. Né? Mas existe ali 2 tipos de interesses diferentes. Um é acionista, o outro, além de ser gestor, é a pessoa física, tem seus interesses. O que a gente chama de conflito. Sim, conflito de interesse. De interesses. Né? E não dá para separar as pessoas físicas, né, do profissional. Sim, é a né? persona por trás das marcas, Pronto. né, professor? Então, o conselho ele vem no sentido de ter o olhar do acionista dentro da corporação. Fazer o olhar do acionista acontecer dentro da corporação. Mas não com o olhar de curto prazo como os diretores. O diretor tem meta. Tem que faturar, tem que entregar, tem que fechar resultado. Esse mês, esse trimestre, esse semestre, esse ano. Né? Quem está pensando no longo prazo? Quem está pensando no longo prazo? Uma boa perspectiva essa. Né? E o longo prazo, ou está com o acionista, ele, quando o dono está presente, ele consegue ponderar um pouco o curto com o longo. Né? Mas quando o dono não está presente, você fica com um olhar só de muito curto prazo. Né? E aí falta aquele pensar de lá na frente. Sim. Né? O meu produto vai existir lá na frente? Um conceito mais atemporal do o negócio. Meu cliente vai precisar de mim lá na frente? Né? Que legal. É um pouco disso que eu falo. Mostra o livro pra gente. O livro aqui, né? Falando um pouquinho disso. E aí também entra nessa questão da solidão. Então, esse trabalho foi feito em cima de empresas de capital aberto. Né? Mas quase que um Ctrl+C, Ctrl+V, a gente traz ela para a realidade de pequenas e médias empresas. Né? Não com a pomposidade de uma estrutura de conselho de uma SA capital aberto, mas com a importância, de novo, de terminar um pouco da solidão do empresário, que quando olha para o seu time diz, poxa, eu tenho aqui as pessoas que eu confio, eu tenho aqui as pessoas que estão no dia a dia, mas não é nem justo jogar essa carga em cima delas, porque elas já têm o que fazer. Elas estão pensando no curto prazo. Como dividir responsabilidade, Sim. né, Kátia? Então, você fica com o curto prazo e, quando ele olha para o lado, eu fico com o longo prazo, porque não tem mais ninguém. Aí eu estou solitário. Né? Então, eu preciso formar um time que também me ajude a pensar a longo prazo, para saber se as coisas que eu estou fazendo hoje vai fazer sentido fazer amanhã. E não dá para fazer isso, muitas vezes, com as pessoas que estão lá dentro. Não é demérito, não é porque eles não sabem, mas o foco é outro. Sim. Né? Eu tinha um amigo que a gente discutia muito isso. Né? Eu fazia mais controladoria, então eu olhava mais para o futuro, e ele fazia financeiro, dia a dia, coisa a pagar, tesouraria, lidar com banco, etc. E tal, né? Aí a gente ia para a reunião, a gente discutia as questões, e eu dizia, os caras estão preocupados com o ano que vem.
Eu não sei como é que eu vou pagar a folha semana que vem. Como é que... Eu não estou com cabeça para pensar no que vem. É raro, mas acontece com frequência. Né? Então, ele não estava errado. Né? Mas do ponto de vista do acionista... É muito maior, tá, né? te vira com a folha semana que vem, que eu estou pensando em algo maior. Sim. Agora, esse algo maior talvez não aconteça se ele não der conta de cumprir com o curto prazo. Então, é tanto importante um quanto o outro. São focos diferentes, objetivos diferentes, e time diferente para conversar sobre coisas diferentes. E esse empresário ele se sente muito só. Né? Com quem que ele vai conversar? Não dá para conversar com o time. O time já tem um papo, já tem um desafio que é suficientemente grande. E até para não estressar, né? Porque algumas divagações, essa troca, às vezes, ela é muito contributiva com alguém que não está respirando o negócio, né? Que não vai, às vezes, fazer até aquela mistura de levar, às vezes, para o lado pessoal, né? Porque, às vezes, tem um pouco isso no dia a dia, né? Acho que a intensidade da relação, às vezes, acaba descaracterizando um pouco, né? Às vezes, a gente deixa de falar de fatos e já está falando de pessoas, enfim. Então, ter alguém para diminuir a tensão, para regular a temperatura, acho que também é muito importante. É importante até para você conseguir no teu dia a dia tomar decisões melhores e mais assertivas, né? O empreendedor, quando ele começa muitas vezes pequeno, ele tem muita confusão disso, do que é meu e que é da empresa. Verdade. Né? E vamos lá, a gente sempre diz, a calça é a mesma, mas é um bolso da direita, um bolso da esquerda, onde eu preciso ter esse controle que está no dia a dia. Mas no longo prazo, na minha estratégia, para onde que eu vou levar esse meu negócio, como que eu vou chegar lá. Ter essa estratégia bem desenhada, ter esse plano bem claro para o empreendedor, ele vai dar fundamento para você chegar lá com uma saúde financeira. Porque não adianta você também... Eu tenho um plano de como que eu vou chegar lá, mas e a saúde que eu vou estar? Como que eu vou chegar lá? Vou chegar consigo chegar com as minhas pernas? Tenho que trazer parceiros para o meu negócio? Tenho que trazer investidor para o meu negócio? O mercado aceita isso que eu tô ofertando para ele? Ele vai ter demanda? Vai gerar resultado? Nos momentos econômicos e políticos que a gente traz, a gente tem aí juros, uma realidade financeira que tem um impacto direto nos negócios, né? Que precisam ser consideradas no dia a dia do financeiro. Né? Se eu estou com um capital terceiro, se eu estou com um empréstimo, e onde eu tenho uma variável muito grande com relação a isso, ele pode levar uma boa parte desse meu resultado. E meu caixa no dia a dia está preparado para isso. Vai trabalhar, vai ganhar dinheiro e vai alimentar o banco. E vai Todo perceber que não ganhou dinheiro, né? Porque quem levou foi o banco. Eu gosto de falar que o caixa é rei, sabe? Eu gosto muito do olhar do caixa, assim, também, sabe? Porque às vezes a gente se engana, né? Naquela viés de faturamento, de volume, enfim, né? Mas o caixa, ele é onde vai... Quando eu digo caixa, eu penso nos disponíveis de uma maneira geral, né? Isso. Porque às vezes ele vai estar no contas a receber, às vezes ele vai estar no banco, às vezes ele vai estar no estoque, mas... Ou seja, né? Existe tangibilidade, né? Para aquele número. Gosto bastante dessa vertente. E uma das perguntas difíceis de responder é quanto eu preciso ter de caixa? Né? Eu tenho uma empresa que eu assessoro, né? Que ela saiu do nível de endividamento descontrolado para um nível de endividamento controlado. Né? Então ela está bem. Né? E pode viver assim por muito tempo. Né? Não tem problema nenhum. Mas ele não aprendeu a lição ainda do capital de giro. Né? E o capital de giro é fundamental, porque se você está com o modelo errado, você não consegue sair do buraco, e quanto mais você vende, maior fica o buraco. Né? E é muito simples de explicar isso. Quando você entende o que é capital de giro, você diz, eu tenho uma empresa que fatura R$100 mil. Essa empresa de R$100 mil, fazendo uma continha, e tem técnica para fazer essa continha, vai exigir 30 mil de capital de giro. Né? Não, então vou deixar aí 30 mil no caixa. Legal, então você vai deixar 30 mil no caixa. Mas logo eu vou estar faturando 200. Aí eu já não vou precisar desse 30. Digo, realmente, você tem razão, você não vai precisar desse 30. Você vai precisar de 60. Digo, não, mas peraí, pô. Eu estou crescendo a empresa, eu vou ter mais lucro, eu não vou precisar de capital de giro. Digo, não. Você vai precisar de mais capital de giro no modelo que você está. Se você quer mudar o teu modelo, você pode não precisar de capital de giro mesmo. Vai ter que mudar o modelo. Porque no modelo que você estipulou, quanto mais você fatura, mais você injeta, mais você precisa de capital de giro.
É como se você tivesse uma empresa, passa a ter 2 empresas, 3 empresas, 4 empresas, 5 empresas. Cada uma precisa de capital de giro. Né? Você não vai ter 5 empresas, vai uma só. Mas vai estar duplicando, triplicando, quadruplicando o teu faturamento. Logo, você vai duplicar, triplicar, quadruplicar também o teu faturamento. Sim, é uma tua necessidade de consciência. capital de giro. É uma consciência olhando para o negócio, porque como o professor comentou. E quem trouxe isso para o Brasil de forma muito clara foi o Armando Santifilho. Né? O Armando, junto com o professor Olinkiewicz, alguns anos atrás, o Armando era diretor do Banco do Brasil. E ele via os clientes no Banco do Brasil e pedindo capital de giro emprestado. Né? Mas dizia, fique tranquilo. Logo, eu fechei um negócio novo, com um cliente novo, eu estou faturando mais, logo eu consigo pagar tudo. O Armando dizia, meu Deus, ele não vai conseguir pagar tudo, ele vai precisar de mais. Vai precisar de mais, ele vai bater na porta de novo. Ele vai voltar. Então, isso incomodou o Armando. Né? Sim. Eu tive a felicidade de ser aluno dele pelo menos 2 vezes, né? Uma na GV e outro MBA que eu fiz. E tenho o livro dele, a gente estudou muito, e é um dos pontos que, quando a gente identifica que a empresa precisa de capital de giro, a gente trabalha forte nisso. Né? Quando não precisa, está tudo certo, não precisa trabalhar muito forte. Mas quando precisa entender o modelo. Né? E aí, ou você muda a realidade, ou você aprende a conviver com a realidade e aprende a entender que precisa de capital de giro. E quanto precisa de capital de giro. Sim. Então, essa empresa que eu estou assessorando está nessa fase. Né? Arrumamos, está tudo certo, está faturando mais e estamos montando o capital de giro. Porque em determinado momento ele viu o dinheiro, tinha capital de giro, estava tudo lá, e ele tomou uma decisão de usar o capital de giro para fazer investimento. O dinheiro está parado no caixa mesmo, então dá para fazer investimento. O teu capital de giro foi embora. Sim. Agora você precisa de novo. Sim. E é a sabedoria, né? Isso, né? E é a sabedoria, né? De quanto de capital próprio, quanto de capital de terceiro eu trago, como é que eu coloco essa realidade financeira, né, na minha precificação. Então, ou seja, né, a gente volta para o simples, mas que se você não tem metodologia, você não tem suporte, se torna complexo. É isso aí. Né? Isso Nossa, muito bom. Tenho certeza que assim, foi uma grande aula, né, para quem nos acompanhou. E de novo, né, atenção para algo que é vital, né? Então, deixar de olhar a área financeira, né, só pelo retrovisor, né, tornar ela uma área estratégica, passar a pensar minimamente no que eu preciso acompanhar olhando para o meu negócio, né, contar com o olhar externo, acho que são insights que ficam hoje, que são determinantes, né, tenho certeza. E assim, né, a gente tem o costume de pedir para que os nossos convidados deixem um insight, uma mensagem, né, para quem ouviu o episódio. Kátia, né, se você puder olhar para aquela câmera e deixar um pouquinho a sua mensagem, né, como hoje, né, alguém que está à frente de uma grande empresa, mas sim, já viveu, né, durante muitos anos a realidade do pequeno negócio, né, às vezes de empresas familiares, em que a gente sabe as dores de uma empresa familiar, às vezes de misturar as finanças, enfim, né, mas que acompanhou muito do crescimento, né, e desse exponencial que a área pode tomar. O que você poderia trazer como contribuição? Eu posso dizer que tenha bons mentores, né, na sua carreira, na sua jornada, na sua vida, no seu dia a dia. Tenha boas pessoas do lado que te impulsionam, que te levam a crescer, que saia da sua zona de conforto, que vai buscar ser melhor e evoluir. E tenha um propósito claro. Eu tenho um propósito de vida, tenho isso claro dentro da minha carreira e acho que esse propósito ele tem que conectar com o negócio, ele tem que conectar aonde você está e tem que conectar com a cultura da empresa, né? Porque se você levanta todos os dias de manhã e tu não tem o teu propósito claro do que tu vai fazer, do que tu vai entregar ou o que tu vai deixar naquele teu dia a dia, eu acho que ela vai ser muito vazia, né? Você vai passar simplesmente e não vai deixar nada para as pessoas e nenhuma contribuição como um todo. Então, meu propósito ele é servir com informação, servir com conhecimento, no meu dia a dia, nos negócios, nas empresas. Então, tenha um propósito claro e se dedique a ele, que eu acredito que a gente vai conseguir passar por essa jornada, pelas companhias que a gente está, com pessoas melhores e que te impulsionem no dia a dia. Uau! E, gente, então é super possível ser uma pessoa técnica e ter esse direcionamento, né, de pessoas e essa fala. Sim. Porque, assim, ó, e muito legal isso, né? Porque enquanto eu ouvi o professor falar, né, me veio um insight, né? Se tem esse paradigma, né, de que financeiro é só racional, né? Mas quando a gente pensa que o resultado, positivo ou negativo, ele tem um gatilho emocional direto, Sim. a gente passa a perceber o quanto esse link é importante.
Então, ou seja, ele é racional, mas ele é totalmente emocional. Porque se eu não estiver preparado, né, ao primeiro deslize, eu começo a atropelar as coisas. Sim. Né? E sim, né, quando a gente transforma um número em oportunidade, a gente transforma o número em uma tomada de decisão mais assertiva, né? Aí sim, né, a gente traz um nível de serviço muito maior. Adorei a tua fala. Com Professor, certeza. e aí, ó, fecha essa grande aula que foi o episódio de hoje. Conta pra nós, que insight você deixa, né? Além da indicação do livro, né? Que, viu, gente, nós ganhamos, eu e a Kátia, nós ganhamos, então eu vou ler, nós vamos fazer uma resenha bem especial dele, né? A Ana, na verdade, que é nossa editora de conteúdo, super nos ajuda nessa. Então, mas tenho certeza que vai ser imensamente contributivo, porque hoje, como consultora, né, dentro da RFeira, saber fazer um bom diagnóstico é essencial. Então, muito obrigada. Legal. E, por favor, sua fala. Uma alegria poder presenteá-la, né? Legal. Bom, gente, como mensagem final, né, eu gostaria de desmistificar um pouquinho essa questão do financeiro, né? Aquilo que para muitas pessoas é algo difícil de fazer, né? De novo, para quem domina as técnicas, para quem conhece, vamos chamar assim, do métier, né? Não é tão difícil fazê-lo, né? É difícil implementar, porque a implementação depende de colaboração, não depende do financeiro, não depende de uma pessoa, depende da empresa entender, né, que aquilo é mais um instrumento, mais algo para ser vivido de forma coletiva, né? Então, muitas vezes, quando isso não é compreendido, né, a decisão do financeiro foi por não comprar, a decisão do financeiro foi por não vender para aquele cliente, a decisão do financeiro foi por não fazer investimento, a decisão do financeiro foi por cortar custos, né, etc. Então, o que é isso, né? Isso é não compreender essa decisão que tem algo a mais, né? É quando a gente, de novo, vai ao médico, né, e o médico diz, olha, você tem um problema, e esse problema você pode tratar facilmente, né? Você se medica, faz isso, e eu acho que em pouco tempo a gente vai chegar num nível de saúde bem satisfatório, bem bom, né? Aí você sai do médico e diz, eu não vou tomar essa porcaria, isso vai fazer mal para o meu rim, isso altera a minha pressão, isso vai, né? Isso não é bom para mim, pode ser bom para os outros, mas não, né? E além do que, ele quer que eu mude meu hábito alimentar, mas isso, mas o médico, pronto, né? Quer dizer, você não compreendeu que o médico está ali para te ajudar, né? Para o teu bem, para a tua saúde, né? Quando a gente toma uma decisão financeira, a gente fez o diagnóstico, a gente entende o que vai fazer bem a médio e longo prazo para a empresa, né? São coisas que precisa ser implementado, mas não é implementado pelo financeiro, é implementado de forma coletiva. Então, vai pelo convencimento dessa coletividade para entender que aquela coisa que parece ruim num primeiro momento pode ser muito bom ali na frente, né? Mas vai exigir do empenho de cada um. Então, de novo, né, como mensagem final, o que a gente pode deixar? Buscar esse conhecimento, se você não tem dentro da sua empresa, né, numa troca coletiva com outros empresários, né, com quem realmente possa contribuir. Às vezes é um consultor, às vezes é um mentor, às vezes é um professor, às vezes é um outro empresário que já passou por isso e já está numa fase um pouco mais avançada, enfim, de forma coletiva, né, daquilo que te deixe mais confortável. Mas buscar alguém que possa te ajudar, né, a tomar decisões melhores, a diagnosticar e entender onde você pode agir melhor, né? Muito bom. E isso ajuda bastante. Quando o empresário tenta resolver tudo sozinho, como a gente às vezes tenta resolver tudo sozinho na nossa vida, a gente não é bem sucedido em algumas coisas, porque ninguém tem a obrigação de ser super-homem, super-mulher, tentar resolver tudo sozinho, né? Precisa se cercar de boas pessoas, pessoas que possam realmente contribuir, né, e possam ajudar de forma coletiva, né, a alcançar os objetivos empresariais. Muito bom, professor, muito bom. Porque no final é sobre pessoas, né? No final é sobre pessoas. Não tem dúvida. Volta, a gente dá círculos e volta. Muito bom. Então, viu, nós temos uma lembrança para marcar a vinda de vocês aqui no Eu Sei Que Pode, amigos. Viu que esse mimo, né, lembre do quanto vocês foram contributivos. Ai, que legal. E assim, né, nós falávamos que a gente volta para as relações,
Obrigado. Olha que que legal, a gente né? volta para relações. E então, para você que recebeu Eu hoje sei que essa pode. aula, né, sobre gestão financeira, tantos insights de como olhar para o seu dia a dia, né, de como olhar para esse seu papel estratégico, né, de uma forma diferente, de uma forma mais simples, mais com consistência, né, indica esse episódio, né, curte, compartilha, né, porque fica aqui, né, então a fala e os insights de dois grandes profissionais, né, e que trouxeram hoje, eu acho que tanto, um conhecimento tão rico para nós, né, porque de fato eu sei que pode, que você pode, e amigos, então tá aqui para trazer uma mensagem contributiva para vocês. Muito bom! Obrigado.